Olá, tudo bem? Sabe, aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 3, relata que um dia o Senhor, o Deus Eterno, apareceu para Salomão e perguntou o que ele queria que Deus lhe desse. Salomão poderia ter pedido muita coisa, Deus estava dando ele a oportunidade para pedir e Deus disse que daria. E Salomão pediu sabedoria a Deus. E aqui no verso 10 do capítulo 3 de 1 Reis, fala que Deus gostou de Salomão ter pedido isso. E disse Deus: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa, ou riqueza, ou morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência como ninguém teve antes de você e nem terá. Mas lhe darei também o que você não pediu, durante toda a sua vida. Aí fala, você terá riqueza, honra, mais do que qualquer outro rei. Veja, Salomão poderia ter pedido, como eu disse, muitas coisas. Riqueza, morte de seus inimigos, fama, honra, mas ele pediu a Deus sabedoria para governar. Isso deixou Deus muito feliz, né, com o pedido de Salomão. E Deus disse, não darei só isso a você, mas também te darei riqueza e honra. E Salomão foi o homem mais sábio que houve aqui nessa face da terra. Deus cumpriu a sua promessa. A sua fama se espalhou de tal forma que a rainha de Sabá resolveu visitar Salomão para comprovar se de fato ele era sábio, como as pessoas diziam que era. E aqui no capítulo 10, 1 Reis, no versículo 1, fala assim, ó, a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém a fim de pô-lo à prova em perguntas difíceis. Aí no versículo 2, lá no finalzinho, fala, quando se encontrou com Salomão, ela fez todas as perguntas que pôde imaginar. Ele respondeu a todas e não houve nenhuma que fosse difícil demais para entender. Veja, ela fez todo tipo de pergunta que podia imaginar, e perguntas difíceis. E o texto fala que ele respondeu todas sem dificuldade. Por quê? Porque Deus estava com ele. O Espírito Santo de Deus estava com ele, concedendo-lhe sabedoria. E aqui no versículo 5 fala assim, ela viu a comida que ele servia na mesa dele, viu os apartamentos de seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio, os uniformes que eles usavam, viu os empregados que os serviam nas festas e os sacrifícios que eles ofereciam no templo. Isso tudo deixou de boca aberta e muito admirada. Então ela disse ao rei Salomão, tudo aquilo que eu vi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria é de fato verdade. Veja, na Bíblia da linguagem de hoje fala que ela ficou de boca aberta ao comprovar não só a sabedoria de Salomão, mas como as pessoas que trabalhavam com ele se comportavam e como eles viviam. Até as vestimentas, até o modo de vestir. Tudo era bem organizado. Tudo era feito com amor e demonstrava a sabedoria do líder de Israel. Sabe, você e eu somos filhos de Deus. Você e eu somos observados aí pelo mundo. E as pessoas nos observam. E nós precisamos nos comportar como filhos de Deus. Não só em palavra, mas em comportamento também. A rainha de Sabá observou as palavras de Salomão, mas observou também os comportamentos, não só dele, mas também dos empregados dele. E ela comprovou que havia sabedoria e ela comprovou também que ele servia ao Deus eterno, o Deus verdadeiro. Foi um grande testemunho de Salomão para essa mulher. E meu desejo para você nessa manhã, que você possa ser o instrumento de Deus nessa terra, que você possa testemunhar dele. Como eu disse, as pessoas nos observam. E peça a Deus sabedoria, peça a Deus o batismo diário do Espírito Santo. Deus prometeu que nos daria o Espírito Santo, nos daria o Consolador, mas nós devemos pedir. Deus disse a Salomão, Deus sabia o que Salomão precisava, mas Deus disse, peça. E Salomão pediu sabedoria e Deus deu. Sabe, Deus quer nos dar uma porção dobrada do Espírito Santo e também o fruto do Espírito. Deus sabe que a gente precisa, mas nós devemos pedir a Deus.
Quando a gente pede a Deus, a gente está dizendo para Deus que quer. Então, peça a Deus o Espírito Santo, o batismo diário do Espírito Santo e o fruto do Espírito. Que Deus abençoe você, nunca se esqueça, Deus te ama muito, está cuidando de você. Então fique em paz, fique tranquilo, Deus está cuidando de nós.